Queridos irmãos e irmãs, então nós temos mais uma vez uma grande bênção e graça de Deus de recebermos esta boa semente no coração, que é a palavra de Deus. Todos conhecem, e graças a Deus nós temos fé na bênção do Santíssimo Sacramento do altar. Então sempre que o sacerdote ergue o ostensório fazendo o sinal da cruz, os fiéis se ajoelham e traçam sobre o corpo também a cruz. Ou seja, eu estou recebendo a bênção. Jesus está vivo na Eucaristia. Jesus é o pão consagrado. Mas se esta mesa, chamada altar, nos traz o pão consagrado, que é comida, este ambão onde eu estou, que é chamado mesa da palavra, e é da mesa da palavra que se profere a palavra, por isso existe o ambão. É do ambão que se faz a pregação, é do ambão que o padre vai alimentar o povo com a presença real de Jesus, na palavra de Deus. Este livro que vocês viram na procissão vindo e voltando é chamado Evangeliário. Ele tem todos os evangelhos de todas as missas de todo o ano. E o evangelho, Evangelium, é a boa nova. Quem é a boa nova? Jesus Cristo. Então o Senhor está vivo na Eucaristia. Nós precisamos aprender isso, que o Senhor está vivo também na sua palavra, porque Ele é a palavra de Deus. É por isso que, terminado o evangelho, o padre ergue o evangeliário e traça o sinal da cruz sobre a assembleia. É uma bênção também. Aí a assembleia também faz o sinal da cruz. Há lugar, né? O pessoal não sabe, aí o pessoal aplaude, não tem problema não. Mas essa é uma bênção também. Como tem a bênção de Jesus presente na Eucaristia, a bênção com o evangeliário é Jesus presente na palavra. Palavra que é pão, pão da palavra. Palavra que também nos alimenta. É interessante que antes de irmos para a mesa do pão eucarístico, nós vamos à mesa da palavra. Imagina alguém chega na sua casa e logo pergunta assim: que hora que é o almoço? Que hora que é o café? Não, meu filho, vamos conversar primeiro, né? Quando você vai na casa de alguém, você conversa primeiro. Nós vamos fazer um papo primeiro. Então você conversa. Claro, durante a conversa vai se arrumando ali um lanche, um cafezinho, um jantar, um almoço. Tudo bem. A missa também é um pouco assim. Antes de irmos para a mesa, Deus quer conversar conosco. Antes de comermos a presença real, Deus quer conversar. Gente, vamos conversar um pouquinho. Qual o assunto desta semana? Toda semana Jesus nos convida para um bate-papo. E esse domingo, qual é o assunto que Jesus quer conversar conosco? O mistério do reino de Deus. Por que mistério do reino de Deus? Porque ele acontece sem que nós vejamos. Ele acontece debaixo dos nossos olhos e nós não sabemos como isso acontece. E Jesus vai dizer no versículo 34, Marcos vai dizer isso, não é? Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Todas as parábolas de Marcos são pequenininhas. Essas são algumas das maiores que estão no capítulo 4. E no versículo 34 do capítulo 4 que lemos, vai dizer assim: Jesus anunciava a palavra, olha aí, a palavra, usando parábolas, como eles podiam compreender, e só lhes falava em parábolas. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele explicava para o povo em parábolas, com os seus ele explicava. Por que para o povo em parábolas? Porque ali tinha todo mundo. Tinha quem acreditava, tinha quem duvidava, tinha quem foi porque é curioso, tinha quem estava ali para pegar uma palavra de Jesus para poder acusá-lo, tinham opositores, então tinha todo mundo ali. Então para esse todo mundo, Jesus falava em parábolas, mas para os seus, ele revelava o sentido da parábola. Nós não somos todo mundo.
Você não faz parte do todo mundo. Você é um batizado, você é um cristão, você é de Deus. Então, para nós, Jesus revela o mistério. Qual o mistério? O mistério da sua palavra, escondido aonde? Nas parábolas. Parábola é uma história. A parábola não começou com Jesus. Jesus usou esse método para evangelizar, mas as parábolas são da Grécia antiga. Todos os sábios gregos, eles não respondiam sim ou não. Eles contavam uma história. Parábola é uma história, só que é uma história que traz atrás um ensinamento. E Jesus vai contar duas parábolas. Sobre o que? O reino de Deus. E é um mistério, por isso ele vai contar parábola. Porque a parábola você ouve, talvez sem escutar. Todos ouvem a parábola, mas poucos a escutam. Ouvir, meus caros, não é a mesma coisa que escutar. Toda mulher casada, ela tem um sonho, que o marido a escute, porque o marido ouve, mas nem todos escutam. Qual que é o sonho de todos os pais? Que os filhos sejam obedientes, que os filhos escutem o que os pais dizem. Os filhos andam ouvindo, mas eles não estão escutando. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? É fácil guardar. Ouvir vem de ouvido. O que entrou no seu ouvido, você está ouvindo. Escutar requer atenção, requer foco e requer entendimento. Nem todo que ouve, escuta. Todo mundo ouve, mas só quem tem atenção, escuta. Entendeu porque Jesus conta só em parábola? Até nas missas de hoje, nem todos que ouvem, escutam. Tem gente que fica voando, tem gente que fica mexendo no celular, tem gente que fica olhando para relógio, distraídos. Eles estão ali, eles estão ouvindo? Estão, eles não estão escutando. E Jesus quer explicar a sua palavra para aquele que está disposto a escutá-lo, e não para quem está lá para ouvi-lo somente. É muito diferente você conversar com uma pessoa que está te ouvindo e uma outra que está te escutando. Tanto é, quando você está conversando com alguém e a pessoa só está te escutando, você fala com a pessoa assim: oh, você está te ouvindo, né? Você está onde? Hã? Onde você está, meu filho? Olha, eu tenho uma voada aqui. Você ouviu o que eu disse? Não ouvi, eu não escutei, né? Repete aí que eu voei aqui. Jesus, ele conta a parábola em mistério, porque quem está ali para ouvir, vai ouvir, mas não vai entender. Acha que entendeu, mas não entendeu. Acha que viu, mas não viu. Acha que compreendeu, mas não compreendeu nada. Sai como chegou, uma talha vazia, não acrescentou nada. A parábola tem esta magia, ela alimenta o coração de quem quer escutar, e para quem quer ouvir é mais uma história. História temos tantas, aí Jesus contou mais uma, mas quem quer escutar, a pessoa viu que ali Jesus está mostrando um mistério. Que mistério? O reino de Deus. E quais são as duas comparações que Jesus usa? Primeiro, ele usa o semeador. O reino de Deus é como aquele que espalha a semente na terra. Isso ele pode fazer, isso eu posso fazer, isso você pode fazer. O que nós podemos fazer? Semear. Simples. Mas o que nós não podemos fazer? Fazer a semente germinar, fazer a semente crescer, fazer a árvore florir, fazer a árvore dar fruto. Isso é um mistério. Não adianta você pegar a semente na mão, vamos lá, quem tem poder de fazer ela germinar agora? Ninguém consegue.
Ah, vamos fazer uma semente virar uma árvore agora. Ninguém consegue. Ah, uma árvore que não tem fruto. Eu vou torcer agora, vai aparecer um fruto agora. Não vai aparecer. Por quê? Isso não é conosco. Isto é um mistério. Você planta a semente e o resto acontece no mistério. Jesus vai dizer que aquele que plantou dorme, acorda, acorda, dorme, joga água e ali acontece o que ele não está vendo. Aquela semente, ela vai crescendo. Isto é um mistério. O reino de Deus é um mistério. Lembro-me, no tempo de seminário, quando o professor ensinava sobre os mistérios do reino, e eu fiquei encantado com a fala dele. Ele falava: olha, eu vejo Deus em tudo, mas quando eu vejo uma árvore frutífera, eu vejo Deus. É algo inacreditável que um pé, que uma árvore produza tanta fruta, de cores diferentes, sabores diferentes, tamanhos diferentes, umas azedas, umas doces, uma parece que tem até açúcar de tão doce que é. Você anda no meio de um lugar selvagem, ninguém nunca cuidou, você vê uma árvore frutífera, frutos deliciosos. Como que um pé produz um fruto? Como que uma árvore é capaz de produzir uma manga tão doce, tão suculenta, tão apetitosa aos nossos lábios? É um mistério. É um mistério. Por mais que a ciência vai explicar, olha, assim, 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 mas eles explicam, mas ninguém consegue fazer uma manga de laboratório. A não ser que seja, você come, tem tudo, menos manga, né? A gente come umas coisas aí que parece que é, mas não é. Isso aqui é. Aí então me mostra aí, não. Eu vi até num vídeo no Instagram, o japonês fazendo repolho, não sei se você já viu o vídeo. É um caldo verde. Ele pega o caldo, joga numa água, aí fica uma folha assim. Aí ele vai pegando uma bola e vai fazendo em volta assim, ó. Depois ele pica, é um repolho idêntico. Só que não é repolho. O ser humano, ele consegue imitar, ele consegue copiar, mas o Criador é Deus. Então a semente, neste mistério da semente, é um mistério do reino de Deus. Assim como aquela criancinha que achou uma semente de tamareira e chegou para o pai dela e disse assim: pai, o que é isso? E o pai disse: nossa, isso é uma tamareira enorme, cheia de tâmara. E o filho falou: sabe, papai, eu não estou vendo nada disso. Falei: não, mas está tudo isso na sua mão. Se você plantar, se você aguar, ela vai crescer e vai produzir tâmaras. E demora 60, 80, 100 anos. Ai, papai, então não tem graça plantar isso aqui não. Eu vou plantar isso aqui, eu não vou ver tâmara nenhuma. Aí o pai disse: feliz que tem gente que pensa diferente de você. Se todos pensassem como você, você não tinha na mão essa semente de tamareira. Quer dizer, é o tempo. Nós temos coisas na nossa vida que parecem pouco, mas para Deus está tudo ali. Está tudo ali. Você pode não ver ainda, mas Deus vê. Por isso que é importante a fé. A fé é você pegar uma sementinha de tamareira, pegar uma sementinha de mostarda, pegar um pouquinho que é a nossa fé às vezes e ver um grande milagre, e ver uma vida abençoada, e ver Deus cuidando de você. Isto é também mistério. Nós não entendemos tudo o que acontece. Albert Einstein disse assim: ou você acredita que não há milagre, ou tudo é milagre. Porque o mundo é um milagre. Ele usa a palavra milagre para falar de mistério. Por mais que você estude, por mais que você esmiúce, por mais que você compreenda, chega numa hora que entra o mistério. A razão, ela tem uma curva. A hora que ela chega, tá bom, a gente vai até aqui. Daqui para lá a gente não tem como falar mais nada. É daí que entra a fé. É daí que entra o mistério. Até o universo é um mistério. Cada dia sai uma coisa. O universo é assim. Aí inventa um telescópio mais possante. Não é assim não. É assim, ó. Não é assim. Tem até um metafísico inteligentíssimo, alemão. Ele vai dizer do efeito espelhado.
Claro, isso aí não é para nós, não é para esse povo que tem o QI lá em cima, né? Mas o que eu entendi que o cara falou é que o universo, para o telescópio, ele tem um efeito espelhado. Quando pega um telescópio muito possante e ele entra na atmosfera e ele vê anos-luz na frente, ele vai dizer, quem sabe que esse ano-luz não é apenas um espelhamento daquilo que já conhecemos, multiplicado pelo espelho que é o próprio universo. Eu não entendi o que ele falou, não. Eu li lá, né, e decorei o negócio. Mas eu não sou metafísico, né? Mas o que ele está falando? Que cada dia está mudando. Ah, não, é infinito. Falou, não, infinito não, é finito. Ah, não, vai mudando, gente. O mundo é um mistério. O corpo humano é um mistério. Um artigo que eu li há tempos atrás, interessante, que eu também não entendo não, mas a médica falando que há muito mais espaço do que matéria no corpo humano. Se você pega uma célula, há muito mais espaço que matéria. O ser humano ele é muito mais espaço que matéria. Vai entender isso, né? Vai entender isso. Só que é tanta matéria pequenininha que parece que não tem espaço. Assim a areia. O que é areia? É uma rocha. Pega na areia, ela dilui na sua mão. Você joga a areia para cima. Agora pula de um lugar alto de cabeça na areia. É uma rocha. Quer dizer, são minúsculos. Quer dizer, o mundo é um mistério. Não dá para explicar. Desde que o mundo é mundo, a praia está lá. O mar vem, vai, vem. A areia mexe para um lado, a areia mexe para o outro. Vai explicar isso aí. Vai explicar a quantidade de água que cai no mar durante um dia, nos rios do mundo inteiro. Não há evaporação que consiga evaporar num dia o que o rio Amazonas derrama no oceano. E o mar está ali, ó, cumprindo a missão dele sem ultrapassar limite. Mistério. Outro mistério que a ciência já explicou, mas é mistério. Um homem deita com a mulher, naquele leito de amor, gera uma vida. Um óvulo, tamanho da cabecinha de um alfinete, um espermatozoide invisível aos olhos, ali aparece um zigoto, que é uma célula, 2, 4, 8, 16, aparece a coluna, a cabecinha, a mãozinha, está nós aqui. Gente, isso é mas não é verdade? Está nós aqui, gente, é um mistério. Eu sou um mistério de Deus. Você não é não? A gente nem se conhece até hoje. Você se assusta com você mesmo. E muito mais de se assustar com você mesmo, se você prestar atenção, você se surpreende com você mesmo. Eu não sabia que eu tinha esse dom. Eu não sabia que eu tinha essa força. Eu não sabia que eu conseguia isso. Eu não sabia que eu ia superar. Eu sempre tive medo desse momento na minha vida. O momento aconteceu, eu estou aqui ainda. Eu superei. É uma luta diária. O que o nosso corpo faz todo dia? Ele luta para sobreviver. Ele quer estar vivo. Isto é mistério. A gente não sabe. A gente come. E como a gente come, né? Come. A gente não entende nada. A gente sabe que tem que comer. Comeu, desce para cá, ó. Daí ninguém sabe o que acontece. É um mistério. É um mistério. Teve uma criança que perguntou para a mãe dela assim: mãe, estou com dor no dedo, que ela machucou o dedo. Aí o médico, não, dá esse remedinho para a criança. Aí colocou na água, a criança tomou, passou pouco tempo, o dedo parou de doer. Aí ela falou assim: ô mãe, me fala uma coisa. A mãe, falo, pode perguntar. Como que o remédio sabe onde que está doendo? Como que ele vai só lá, hein? Como que eu tomo o remédio, ele vai lá no dedo? Na verdade, você sabe, vai no corpo todo, né? Mas ele ataca, a criança não sabia. E tem gente que fala, gente, mas não é um mistério? É um mistério. Tudo na vida é um mistério. Você olha para uma pessoa, você não a conhece, passa pouco tempo, seu melhor amigo. Você olha para uma pessoa, esse aí é o meu santo, não bateu não. Aí passa um tempo, o melhor amigo some. O que o santo não bateu, eu sou o melhor amigo. O que aconteceu aí? Você não sabe explicar não. É um mistério. O próprio amor é um mistério. Você que já se casou,
Como que você se apaixona por uma pessoa, quer cuidar dela, com ela quer ter filhos, com ela quer formar uma família? Você abriu mão de quantos homens e de quantas mulheres mundo afora? O que você escolheu essa pessoa? Você pode falar, você pode escrever à vontade. É mistério, é um mistério. A vida é um mistério. E Jesus está falando, o reino de Deus é mistério. Com o que mais eu posso comparar o reino de Deus? Como a semente de mostarda. Jesus vai dizer, é a menor semente da terra, porém quando cresce, se torna a maior das hortaliças, e os pássaros podem abrigar-se ali. Note, meus irmãos, que o que é de Deus termina bem. Vamos repetir isso? O que é de Deus, o que é de Deus termina bem. Ah, padre, mas terminou ruim. Não, então porque não terminou ainda, porque vai terminar bem. Olha, as duas parábolas terminam bem. Ela começa com a semente semeada, o agricultor não sabe o que acontece. No final, como que termina? Colheita, fruto, espigas. Terminou bem. Mostarda, pequenininha, começou mal. Mas qual que é o final da parábola? Se torna a maior das hortaliças, e os passarinhos, terminou bem. Não sei se você já viu o pé de mostarda. Ele chega, a maioria, 1,5 m, 1,80 m. E quando ele cresce muito, ele chega a 2,70 m, vamos arredondar, 3 metros de altura. Isso é uma hortaliça com 1,80 m, 3 metros, perante os outros, ela é muito grande, né? Só que aqui nós vamos para o gostoso das leituras de hoje. Eu rodei para chegar onde eu queria, para você entender o que eu quero passar, senão vocês não iam entender. Jesus, ele assustou as pessoas quando ele comparou o reino de Deus com isso aqui. Porque no Antigo Testamento, o reino de Deus é grande. O reino de Deus é poderoso. O reino de Deus viria como um império. Sabe qual que é a diferença de um império e de uma nação? Nação é um povo. Império é um povo que dominou outros povos, outras nações, e ele domina a todos. Cada nação tem um rei, porém o império tem o imperador, que é mais que o rei. Mais ou menos assim. Divinópolis é um reino. Então nós teríamos um rei aqui. Itaúna seria outro reino. Lá tem o rei de lá. Porém, BH é também um reino. Só que o reino de lá é mais poderoso. E ele dominou Itaúna e Divinópolis. Então, ele seria quem? O imperador. Porque nós obedecemos a ele e ele é mais do que nós. Ele domina. O reino de Deus sempre foi visto como um império. Quem seria o imperador? Deus. E ele dominaria quem? Todos os reinos da terra. Seja judeu, seja babilônico, seja egípcio, Deus dominaria toda a Mesopotâmia. Entendeu isso? Entenda isso. O reino e o império. Só, meus irmãos, que aqui tem porém, um problema na Bíblia. Quando o Antigo Testamento, e aqui a igreja traz hoje Ezequiel 17, nunca se comparou o reino de Deus a coisas pequenas. Se é reino de Deus, se é o império de Deus, a coisa é grande. Então qual é o símbolo do Antigo Testamento para o reino de Deus? Eu estou falando antes de Cristo. É o cedro do Líbano. Quando você ler a Bíblia no Antigo Testamento, tudo aquilo que é grandioso, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que fala do reino de Deus, é comparado a um cedro do Líbano. É uma árvore caríssima. Tanto é que os reis faziam os seus castelos com cedro do Líbano, como foi a casa de Davi.
como foi a casa de Salomão, os santos dos santos, onde ficava a arca da aliança, era toda feita dos cedros do Líbano. Imponência. A primeira leitura vai dizer assim, foi lido aqui: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro. Ô padre, qual o tamanho de um cedro? Ele chega a 40 metros de altura. Qual que é o tamanho da mostarda? 1,70 m. Ah não, padre, vamos pôr o maior, 3 metros. Mas qual que é o tamanho do cedro? 40 metros de altura. E a mostarda? 1,5 m. E aqui, olha para você ver, é alto em cima de alto. A dor no meu coração é que não dá para aprofundar as leituras com você como deveria aprofundar. Nós não temos tempo para isso, mas o que dá tempo eu falo. O alto em cima do alto. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cetro, do mais alto ramo, e o plantarei no monte mais alto, elevado acima de todos os montes. Alto em cima de alto. O cetro é alto, eu tiro do alto do cedro para plantar no alto do monte, que é um monte mais alto dos montes que você conhece. Não tem nada mais alto. O que é isso? O reino de Deus. Deus que abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa, faz secar a árvore verde e faz brotar a árvore seca. Foi lido isso aqui. Para a nossa vivência espiritual, Deus muda toda e qualquer situação. Quem está rindo hoje chorará amanhã. Você que está chorando hoje, prepare as risadas que virão. Mas na Bíblia, o que significa isso aqui? Os reinos da terra cairão e o reino de Deus prevalecerá. A árvore alta, os impérios do mundo, Deus vai abaixar. E a árvore baixa, o reino de Deus, o povo de Deus, Deus vai elevar. A árvore verde, Ele faz secar. Qual que é a árvore verde? Os reinos da terra. E faz brotar a árvore seca. Qual é a árvore seca? Os pequeninos do Pai. Permitam-me, para você entender o peso disso aqui, nós lemos Ezequiel 17, 22 a 24. Eu vou no Ezequiel 31, 1 a 9. Não está na leitura de hoje, mas é para você entender o que a Bíblia entende por cedro do Líbano. Você tem que entender isso para entender o Evangelho, para entender a tal da mostarda. Senão você não vai entender nada. Ezequiel 31, 1 a 9. Aqui ele está falando sobre o império egípcio. Foi um império poderosíssimo, não é? Quem já estudou história, quem já viu livros de história, as pessoas que iam de fora conhecer o Egito, eles ficavam impressionados. Haviam avenidas lá de quilômetros com esfinges gigantescas que apontavam para o faraó. Cleópatra, só Cleópatra usava esmalte vermelho. Se outra mulher pensasse em pintar a unha, cortava a mão. É só a Cleópatra. Era um poder, mas um exército poderosíssimo. Eles falam que quando o exército, claro, uma imagem para você entender. Quando o exército egípcio marchava, ele sacudia as águas do Nilo. Meu Deus! Quer dizer, não é uma coisa assim, 5 mil, não, era um exército. Então, Ezequiel 31, ele vai olhar para o império egípcio e falar: olha, ele simboliza um cedro do Líbano. Mas imagina, se eles conseguem fazer isso na terra, imagina o que Deus não fará no céu. Sendo que o império egípcio é um cisco perante o poder de Deus. Olha, ele pega o maior, coloca em cima do maior, coloca em cima do maior, compara com o império maior e diz: para Deus não é nem o menor. O maior aqui embaixo não é nem o menor para Deus. Então preste atenção, Ezequiel 31, 1, 9. Eu não vou ler tudo, eu vou ler
apenas uns versículos aqui. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, ramos formosos, sombrosa ramagem, alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele envia os regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, multiplicaram os seus ramos, alongaram as suas varas, por causa das muitas águas, quando brotava. Aí vai dizer outras coisas aqui, e termina assim: de todas as árvores do Éden, lá do paraíso, que estavam no jardim de Deus, todas tinham inveja dele. Olha o que está na Bíblia. Deus criou o paraíso, Adão e Eva. Qual era a árvore maior? Qual era a árvore mais alta? Qual era a madeira nobre? Cedro do Líbano. Então o que as pessoas esperavam? Presta atenção, que quando viesse o Messias, que ele iria implantar o reino de Deus, o império de Deus, para que o reino de Deus fosse perante a terra o verdadeiro cedro do Líbano. Aí vem Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, tu és ungido, tu és Filho de Deus. Bom, Pedro, que bom que você sabe disso. Não foi o homem que te contou isso, foi o meu Pai que te revelou. Não está na Bíblia isso? O que é revelar? É mostrar o mistério. Jesus é um mistério para todos, mas para os seus, ele se revela. Se revela quem? O Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, Cristo Senhor. Isso começa lá no mistério do Natal, da encarnação. Os anjos vão revelar o mistério. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi Cristo Senhor, o Salvador. Ele está contando, ele está revelando o mistério. Então eles esperavam. É Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele vai implantar o reino de Deus, Ele vai fazer crescer o cedro do Líbano. Oh glória! Aí um dia Jesus começou falando assim: olha, hoje o meu bate-papo com vocês é sobre o reino de Deus. Os apóstolos, é hoje, é agora papai. Ele vai falar sobre o cedro do Líbano. Ele está conosco, Ele vai implantar o reino de Deus, Ele vai explicar e revelar as Escrituras. Quem era judeu do templo queria saber qual era a comparação de Jesus. Quem era do Sinédrio estava atento às palavras dele. Quem estava curioso para ver o que ele ia dizer, nessa hora não estava ouvindo, mas escutando. E Jesus começa a sua pregação, que é o evangelho de hoje. O reino de Deus, com que poderei compará-lo? Claro que ninguém falou isso lá, mas se houvesse lá um palpiteiro: Senhor, eu sei com que o Senhor vai comparar o reino de Deus. Jesus falaria: com que eu irei comparar? Olhando Ezequiel, alguém conhece, né? Jeremias, Isaías, olhando os nossos primeiros pais na fé, o reino de Deus é como o cedro do Líbano, grande, é o império, um alto em cima do alto. Jesus não fala isso. Jesus vai dizer: o reino de Deus é como aquele que semeia. A sementinha germina, ninguém vê, mas ela cresce ali. Com que mais poderei comparar o reino de Deus? Já sei, o reino de Deus é igual uma semente de mostarda. Deu para entender ou não deu para entender?
Jesus ele traz uma novidade que o judeu não estava esperando, que todo o Antigo Testamento comparava o reino de Deus ao cedro do Líbano. Jesus vem comparar com uma semente de mostarda. Olha a diferença. Todos esperavam o cedro do Líbano, Jesus entra com a mostarda. Todos esperavam 40 metros de altura, Jesus põe 1,70 m. Está pouco, 2,70 m, o máximo. O reino de Deus não se parece com aquilo que nós esperamos. Glorioso, poderoso, o império. Mas o reino de Deus, ele acontece no mistério. Ele acontece sem você perceber. O reino de Deus, ele vai acontecendo. E o reino de Deus, ele não tem os poderes dos impérios terrenos. O reino de Deus não tem exército, não tem bomba atômica, não tem poder econômico, não tem poder político. E onde que nós vemos hoje materializado o reino de Deus? O já e ainda não. Já é o reino de Deus, mas ainda não totalmente. É a presença da igreja. Jesus semeou 12 sementes. Uma não germinou, coitadinho, né? Mas eles colocaram outra sementinha no lugar, Judas lá. 12. Jesus começou com 12. Hoje nós somos mais de 1 bilhão, fora os que já morreram. Como que 12 homens levaram a igreja ao patamar que ela está? Como que 12 pescadores, sem internet, sem cultura, muitos não tinham o dom da oratória, conseguiram fazer com que a igreja chegasse aonde ela chegou? Mistério. É um mistério. E qual é o poderio do reino de Deus? Qual é a força da igreja? Qual é o nosso poder? A fé, o Espírito Santo. Aquilo que reino nenhum possui, aquilo que império nenhum teve, nós o temos. Para o mundo é muito pouquinho. É fé, Espírito Santo. Jesus diz, não, é um grãozinho de mostarda. Mas quem tem em casa mostarda, planta mostarda. Onde tem mostarda, só mostarda haverá. Ela cresce rápido, ela tira as outras plantas, ela vai aparecendo. Nossa senhora, mas o que é isso aqui? Eu plantei uma mudinha, agora tem um canteiro só de mostarda. Jesus sabia disso, o judeu sabia disso. A igreja, na cabeça de muitos, deveria parecer com o cedro do Líbano. Mas Jesus mostra, não, a igreja não é o cedro do Líbano. A igreja é uma sementinha de mostarda. Tem muita gente santa, tem muita gente pecadora. A igreja já fez muita coisa certa, às vezes muita coisa errada, porque é feita de homens. E Jesus nos mostra que o sonho dele para nós não é o cedro do Líbano, mas é sim a sementinha da mostarda. Jesus escolhe a fragilidade para mostrar que o poder não é dele, que o poder é de Deus. Jesus escolhe 12 homens e eles voltam. Olha, os demônios obedecem o nosso nome. Nós pregamos e as pessoas foram curadas. Nós falamos e as pessoas se converteram. Eu falo, não se alegre por causa disso. Não se alegre por causa disso. O poder não é de vocês. Alegre-se, porque o nome de vocês estão escritos na mão do meu Pai. É assim que Deus trabalha. Nós somos instrumentos das mãos de Deus. A igreja é a esposa do Cordeiro, e ela não pode esquecer que nós somos um pé de mostarda. Nós não somos um cedro do Líbano. Jesus disse que o mistério acontece além de nós, e o poder não é nosso, o poder é de Deus. O poder é de Deus. O Espírito Santo é de Deus, a fé é graça de Deus cultivada por nós. Igreja é o reino de Deus presente entre nós, é o reino em mistério. O que é a igreja, padre? É o reino em mistério. E onde que eu vejo o mistério da igreja acontecer? Onde que eu vejo o poder da igreja? Onde está, padre? O poder da igreja são os 7 sacramentos. Esse é o poder da igreja,
que império nenhum teve. Qual império que teve o poder de transformar a hóstia no corpo e o vinho no sangue de Jesus? Nenhum império tem esse poder, a igreja o tem. Qual imperador que tinha o poder de olhar para alguém e dizer assim, ó, eu te perdoo dos seus pecados? Nenhum imperador podia perdoar pecados, a igreja perdoa. Qual império que acolheu as crianças, levando-as à pia batismal, para que aquela criança fosse filha de Deus, membro do reino de Deus? Império nenhum nunca teve esse poder, a igreja o tem. Qual foi o império que teve poder de clamar a bênção de Deus sobre um jovem, dando-lhe a plenitude do Espírito, para que ele fosse um outro Cristo no dia da sua crisma? Império nenhum teve esse poder, a igreja o tem. Qual império teve o poder de arrancar do céu a graça matrimonial e unir o homem e a mulher na aliança divina? Que Deus une, o que Deus une que o homem não separe, o que Deus une que império nenhum separe. Nenhum imperador tinha esse poder, a igreja o tem. Qual império que teve poder de pegar um ser mortal e elevá-lo no altar a quase um ser divino, para que através dele Deus pudesse falar, agir e abençoar? Imperador nenhum teve. O imperador se julgava, eu sou Deus. O imperador, o faraó era o Deus vivo, o Senhor das tuas terras. Vários imperadores falaram, olha, eu sou a divindade. Nenhum conseguiram. A igreja pega homens frágeis, os ordenam, e eles têm o poder de perdoar o pecado, de pregar a palavra, de consagrar. Império nenhum teve esse poder, a igreja o tem. Qual império teve o poder de, na hora que a pessoa está morrendo, ungí-la, perdoá-la, consolá-la e pedir que Deus a acolha, e Deus verdadeiramente ouviu a prece? Império nenhum tinha esse poder. Na unção dos enfermos, a igreja o tem. Este é o poder da igreja, este é o poder do reino de Deus, que acontece sem ninguém ver. O mundo está trabalhando, o mundo é essa loucura, o povo está que peca, o negócio é dinheiro, o negócio é viagem, o negócio é corpo, o negócio é droga. E o reino de Deus vai acontecendo através da igreja, e ninguém está notícia. Não é notícia, não é badalado, não é visto. É a semente que vai germinando, é o reino que vai acontecendo, é a semente de mostarda que vai crescendo. E muitos gostariam que fosse o cedro do Líbano, mas Deus age diferente. Jesus nos mostra que a ação de Deus é diferente. E finalizando, repita comigo: quem tem coração de mostarda crescerá como os cedros do Líbano. Quem tem... O que é isso que eu acabei de dizer? Mistério. Mistério. Quem tem um coraçãozinho de mostarda haverá de crescer como os cedros do Líbano. Gente, preste atenção no que eu estou dizendo para você, você que está em casa. Olha para a sociedade hoje, o que as pessoas estão brigando para ser? Cedros do Líbano. Quem que aparece mais? Quem que tem mais dinheiro? Quem que é mais poderoso? Quem que é mais bonito? Quem que é mais badalado? E Jesus falou, não, deixa eles lá. Nós aqui é na mostarda mesmo. É pequeno, mas vai que está crescendo. Mas o mundo é poderoso. Não preocupa não. Deus, ele abaixa a árvore alta e ele eleva a árvore baixa. Ele faz secar a árvore verde e faz brotar a árvore seca. Quem tem coração de mostarda haverá de crescer como os cedros do Líbano. E nós cantamos no Salmo, e com isso finalizo. O justo crescerá como palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Você está entendendo
que nós que estamos na casa do Senhor, para o mundo nós somos grão de mostarda, mas para Deus nós é que somos os cedros do Líbano. Olha o mistério da leitura de hoje. Agora, meus irmãos, espero que você tenha, talvez pela primeira vez na sua vida, entendido a parábola da mostarda no contexto bíblico judaico e naquilo que Jesus quebrou o padrão. Todos esperavam uma comparação grandiosa, gloriosa. Jesus vem com uma outra linguagem, mostrando que o que está oculto é o que verdadeiramente é revelado. Tenha um coração de mostarda. Na presença de Deus, você haverá de crescer como os cedros do Líbano, porque Ele que faz, é Ele que realiza, porque o poder é dele. Nós somos servos, queremos fazer a sua vontade e que a nossa vontade seja eternamente também a dele. Ao Senhor Jesus, que no mistério realiza a obra da evangelização e no mistério faz o reino acontecer em nós e através de nós, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Preciso tanto de ti, Jesus, sublime, eterno seu amor. Tu tens o grande poder, me dê a sua mão, abraça-me, conforta-me em teus braços, Senhor. Maravilhas tu tens para mim. Lágrimas cairão da face do Senhor. Um pingo só me basta, oceano de amor, príncipe da paz, natureza do perdão. Quero estar contigo, viver esta emoção. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua professe que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso, Jesus, que na tua presença eucarística nós nos prostramos
É por isso que na tua presença real, na Eucaristia, a igreja se coloca de joelhos em adoração. Nós te adoramos como nosso Salvador, como nosso Senhor, como Filho de Deus feito carne, e agora que se faz pão. Nós te adoramos com a nossa vida, nós te adoramos com o nosso corpo, nós te adoramos com o nosso coração. Quem se prostra para Deus, não se prostra na vida. E nós nos prostramos, Senhor. Nós nos ajoelhamos, Senhor. Você que está conosco aí na sua casa, viva este momento. Eu não sei onde você está participando desta adoração, mas se for possível, até se ajoelhe na presença do Senhor. Queremos repetir o que disse Tomé: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Senhor Jesus, o reino de Deus está acontecendo aqui e agora. Eu creio nisso, Senhor. Nós cremos nisso. Por mais que os nossos olhos não consigam ver, e às vezes eles não veem mesmo. Nós vemos um mundo tão distante de Deus, um mundo que valoriza aquilo que é contrário à tua palavra, pessoas fazendo da própria vida uma verdadeira tragédia, uma verdadeira blasfêmia. E nós achamos que o mal é que cresce, que o mal que tem força. Mas o Evangelho de hoje consola o nosso coração, porque o reino de Deus acontece a todo instante, mesmo que não vemos, mesmo não ouvindo, mesmo não sentindo. Assim como a semente vai germinando e ninguém vê, o reino de Deus vai acontecendo. O reino de Deus vai acontecendo. Que este reino aconteça em mim, no meu coração. Que este reino aconteça na minha vida, em mim e através de mim. Senhor, eu quero colocar na tua presença, e cada um de nós pode fazer o mesmo, a fé. Muitas pessoas dizem: mas a minha fé é tão pequenina. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, Deus poderá agir em você. Deus já estará agindo em você. Não apresente a Deus a fé que você gostaria de ter. Apresente a Deus a fé que você tem.
Deus não nos pede o que não podemos dar. Deus não nos pede o que não podemos dar. Apresente a Ele a sua fé. Apresente a Ele o teu amor. Trabalha, Senhor, agora no coração de cada pessoa que participa desta adoração. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas tristes. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Não sei se você já passou a experiência de alguma reforma na sua casa. Talvez você pensou assim: a cozinha aqui de casa está precisando de uma reforma. O resto da casa está bom, mas essa cozinha não está dando não. Ou está com vazamento, ou está apertada, ou ficou velha mesmo. Aí você começa a reforma da sua cozinha. Aí você pergunta assim para o pedreiro que vai fazer a reforma: quanto que fica para pintar essa cozinha, trocar o piso, a lâmpada, aumentar um pouquinho? Então, vou ficar tranquilo, isso aí 5 mil a gente faz. Tá bom. Aí você começa a obra. Você já gastou 10 mil e não está na metade. Aí você está arrumando a cozinha. Você vê assim: meu Deus, mas a cozinha está bonita demais. Esse piso está maravilhoso. O piso do corredor ficou horroroso. Vamos arrumar o piso do corredor. Aí você começa a arrumar o corredor. Já que vai arrumar o piso do corredor, vamos descascar a parede do corredor e pintar também. Já que está descascando do corredor, já vai para a sala. Já que está na sala, e esse piso da sala? Não, vamos mudar também. A hora que você vê, meu filho, a reforma que começou pequenininha, ela vai puxando outras coisas, e você pensou que demoraria 1 mês, já passou 1 ano. Isso acontece na vida espiritual. Talvez você se aproxima de Jesus numa adoração, apresentando ó Senhor, isto na minha vida precisa ser resolvido, isso na minha vida precisa de uma reforma. Só que Deus começa a trabalhar ali, aí você vê que não é só isso. Deus vai te mostrando outras situações, outras pessoas, outros pecados, e a reforma tem que ser geral. Deus não quer reformar um quarto, Deus quer reformar a sua vida. Agora, com este exemplo, se coloque disponível na presença de Deus e pergunta para Ele: Senhor, o que na minha vida precisa ser renovado? O que na minha vida ficou velho? O que na minha vida estragou? O que na minha vida me afasta de Ti? Só de você estar nesta adoração, Deus já está começando uma obra em você. Mas talvez você ainda não saiba aonde Deus vai chegar com você. Você sabe como começou, você não sabe como vai terminar. Então se abandone, se lance em Deus,
Deixa Deus fazer. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Muitas coisas você sabe, outras não. E voltando ao exemplo da casa, teve uma casa que os azulejos da pia começaram a soltar. Soltaram uns perto da torneira, uns perto da parede, uns no canto. Aí o casal disse assim: vamos fazer o seguinte, já que está soltando azulejo, vamos tirar esses azulejos, vamos pôr azulejos novos. Vamos. Então tá bom. Chamaram o pedreiro. O pedreiro chegou e disse assim: olha, nós vamos mudar os azulejos como vocês querem, mas atrás do azulejo tem um motivo que eles estão caindo. Ah, por que eles estão caindo? Tem infiltração aqui na sua casa. Vamos ter que quebrar a parede. Esse cano aí está vazando em algum lugar, e por causa da infiltração o azulejo está caindo. Meu filho, quebraram a parede toda, até que viram que um cano realmente estava vazando, causando a infiltração que causava a queda do azulejo. Eu estou contando esse exemplo porque, preste atenção, muitas coisas na nossa vida nós sabemos. Ah, eu tenho este pecado, eu tenho esta fraqueza, isto tem que melhorar na minha vida. Aí você pede para Deus: então trabalha aqui, Senhor. Aí Deus olha para nós e fala assim: tá bom, mas eu estou vendo a causa disso aí. O que você está fazendo tem um problema oculto que você não sabe. Aí Deus vai entrando no seu coração, assim como o pedreiro vai quebrando aquela parede para chegar lá no fundo. Deus vai quebrando o coração nosso de pedra para chegar lá no fundo e ver que a origem de tudo é a falta de fé, é a falta de contemplar o mistério e deixar Deus fazer. É uma coisa ilógica, mas tem casal que é assim. Não, dá palpite não. Que quebra a parede o quê? Que infiltração? Você vai trocar o azulejo. É só isso que eu quero. Gente, há pessoas que rezam assim. Deus está mostrando, Deus está... Não. Eu não quero nada, eu quero o que eu falei. É isso aqui que eu quero. O que o senhor achou aí não me interessa não. Aí vai trocar o azulejo. Você quer que troque só o azulejo? Eu troco só o azulejo. Passa um tempo, começa a cair tudo de novo. Já aconteceu isso na sua vida? Na minha já um bocado. Nós não confiamos que Deus sabe mais. Nós não acreditamos que Deus vai no profundo de nós. Ele não vê só o azulejo caindo, Ele vê a infiltração, Ele vê o nosso problema. Deixa Deus aprofundar. Deixa Deus ir lá no fundo. Deixa Deus curar a sua essência. Deixa Deus mexer nas suas estruturas esta manhã. Talvez você diga para Deus: oh meu Deus, o meu problema é depressão, meu problema é síndrome do pânico, meu problema é tristeza, meu problema é solidão, meu problema é insatisfação. Tá bom, esses são os seus azulejos caindo. Mas o que está por trás? O que está causando isso? O que está por trás? Cura-me, Senhor, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do adultério, da traição, da mentira. Tá bom, esses são os azulejos caindo. O que está por trás?
Qual é a infiltração? O que te leva ao vício? O que te leva à mentira? Vá conosco, Senhor, ao mais profundo de nós e o mais profundo em nós. Sobre isso que eu estou aqui falando para você me entender. Jesus contou uma parábola que o dono de uma vinha plantou no meio dela uma figueira. E ele foi até a figueira procurar figo. Chegou lá, não tinha nada. Ele chamou o empregado e disse assim: ó, pode cortar isso aí, não está dando fruto nenhum. O que o empregado disse? Me dá um ano, deixa eu cavar em volta, deixa eu expor as raízes, eu vou cuidar dela. Se ano que vem ela não der fruto, tu a podarás. Claro, o evangelho traz bem resumido. Com certeza o patrão disse assim: ó, você está molhando essa árvore aqui? Estou molhando. Você está podando? Estou podando. Tem nenhuma erva nela não? Nenhuma praga? Não. Pode cortar. Não. Eu vou cavar em volta. O que é cavar em volta? É ir até a raiz. Cavar é tirar a terra. Quem mexe aí com flor do deserto, ou rosa do deserto, quem tem em casa bonsai, sabe o que eu estou falando, a importância da raiz, a importância de tirar a raiz, de lavar a raiz, de podar e plantar de novo. Gente, a nossa oração não pode ser uma oração superficial. Porque talvez o problema não está na folha, nem no tronco, nem na falta de fruto, nem na água, mas está escondido, então tem que tirar a terra. Eu vou cavar em volta, eu vou mostrar as raízes. Quais são as raízes dos nossos problemas, Senhor? Se você deseja, feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos. Volte à sua infância. E em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, lembre daquele momento, ou daqueles momentos que te traumatizaram, e que você talvez nem soubesse que a origem está na sua infância. Talvez a ausência do seu pai, o seu pai que batia em você, que falou que você só incomoda, que você só nasceu para dar despesa, a sua mãe que tentou te abortar, a sua mãe que te deu para os outros criar, a sua mãe que não era carinhosa, presente, afetuosa. Talvez o seu trauma vem daquelas brincadeiras de rua, ou com seus primos, onde você era muito criança e você nem tinha maldade, e eles ficaram mexendo no seu genital, passando a mão em você, e você criança, você estava ali. Mas à medida que você foi crescendo, você se sentiu violentado, violentada. Você se sentiu uma pessoa suja. Talvez a origem do seu trauma foi na escola, onde você foi humilhado na frente dos seus colegas. Na hora dos trabalhos em grupo, ninguém te escolhia. Na hora de formar os times da educação física, ninguém te queria.
Talvez possa ser o Natal, onde as crianças da sua rua brincavam com os brinquedos novos, e por sua família ser muito pobre, você não ganhou nada. Talvez pode ser o ano novo, onde a sua família se reuniu para virada, e saiu briga, saiu soco, saiu grito, e você até hoje não gosta de virada de ano, você não gosta de Natal. Talvez a sua insegurança vem dos aniversários que você não teve, dos bolos que você não ganhou. Era costume fazer festinha de aniversário com os coleguinhas da escola, na sala de aula. O dia que era o seu aniversário, você nem falava nada, porque não ia ter nada mesmo. Talvez o seu trauma vem que os seus pais preferiram os seus irmãos do que a você, ajudou os outros e a você não. Pode ser também que o seu trauma vem porque quando criança você escutou: você é burro, você é feio, ô menino feio, ô menina feia. Isso ficou na sua cabeça, e você até hoje se sente uma pessoa excluída. Você não se sente amado e querido pelos outros. Deixa Deus te mostrar o que está fundo em você. Deixa Deus ir profundamente, trabalhando dentro de você a origem de tantos traumas e problemas que você traz hoje. Alguns eu aqui falei, outros Deus foi buscando e foi te mostrando. É Deus que não quer saber apenas do azulejo caindo, é Deus que quer quebrar a parede, é Deus que quer ir na infiltração, é tirar a terra da raiz, é reformar a casa inteira. Talvez você ainda, e me vem essa imagem na cabeça, você ainda pequenino, um pré-adolescente, já tendo aí nas suas mãos material pornográfico, material de homossexualismo, e isso foi entrando em você, e você ali pequenininho nem sabia dessas coisas. Agora você entende que a origem está lá. Você que foi rejeitado pelo seu primeiro namorado, pela primeira namorada, e você colocou na cabeça: ninguém me ama mesmo, eu não vou me envolver com mais ninguém, eu não nasci para dar certo no amor. Mostra Jesus a cada pessoa que está conosco, a cada pessoa, quais são os traumas que nós trazemos da nossa infância e que atrapalham a nossa idade adulta. A nossa vergonha, a nossa depressão, a nossa solidão, o nosso nervosismo, a nossa insatisfação, tudo isso vem lá de trás, Senhor. E nós queremos colocar aos teus pés o incenso da exaltação, o incenso da confiança, o incenso da graça. Juntamente conosco, coloque o seu incenso. Coloque a certeza de que Deus está trabalhando em você, e com esta bênção Ele haverá de nos curar dos nossos traumas, de nos libertar, de nos consolar. Assim como a fumaça do incenso sobe ao céu, que suba a presença de Deus as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas angústias, os nossos traumas, Senhor. E mesmo que eu não saiba,
E mesmo que muitas pessoas ainda não saibam, toca na nossa origem e liberta-nos dos nossos traumas, Senhor. Traumas da época do útero da sua mãe, na sua gestação, a sua mãe que entrou em depressão, a sua mãe que caiu, a sua mãe que apanhou do seu pai, a sua mãe que assustou. Tudo isso passou para você. Cura o teu povo, Senhor. Vá na origem dos nossos traumas, Jesus, e cura o teu povo. E que nós, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir, Deus está trabalhando agora dentro de nós. Aquele homem que plantou a semente que Jesus disse, depois que ele planta a semente, ele olha para a plantação, não vê nada. Ele está aguando. Não vê nada. Ele está aguando. Não vê nada, mas ele está atubando. Até que um dia, ele olha na terra assim, está cheio de graminha nascendo. Ele não sabia, mas há dias atrás estava germinando a vida, mesmo que ele não via. É o que Jesus disse neste evangelho. A semente germina e a gente não vê como, e ela nasce, e ela cresce. Deus está germinando coisas novas no seu coração. Deus está fazendo coisas novas no seu coração. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Se renda ao mistério. O Santíssimo está exposto. O incenso foi colocado. A oração foi elevada. Agora precisamos acreditar. Deus, no seu mistério, Ele age a nosso favor. Que esta bênção possa confortar o nosso coração e nos dar a certeza que hoje Deus fez algo profundo em cada um de nós, chegando à origem dos nossos traumas, libertando-nos de toda a dor. Num profundo silêncio, coloque a sua intenção para esta bênção do Santíssimo Sacramento. Os que puderem, vamos nos colocar de joelhos para esta bênção. Você aí na sua casa, se ajoelhe para receber esta bênção. Para eu não consigo de ajoelhar, então fique de pé e peçamos ao Senhor que vá profundo dentro de nós, que Ele nos abençoe.